Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje é mais um dia na presença do Senhor e juntos vamos para o nosso 14º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Vamos ampliar e cumprir a visão. Iremos para a nossa terceira semana, Jerusalém, nossa cidade. 14º dia. Deus ama as cidades. Deus criou o ser humano para viver em sociedade. Por isso, ele já sabia que o ser humano construiria cidades para viver. Deus, em sua sabedoria e soberania, planejou que nas cidades deveriam haver lugares de culto para seus filhos o servirem e o adorarem. Ao olhar a história do povo de Israel, veremos que Deus mandou fazer uma tenda especial para ele. Depois, construiu um templo que seria símbolo da sua presença entre o povo. Daí, o seu povo pela cidade de Jerusalém, que é chamada de Cidade de Deus. Quando Jesus cumpria o seu ministério e olhou para Jerusalém, mostrou do fundo do seu coração como ele amava a cidade. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23:37. Deus manifestou seu amor pela cidade de Nínive, quando enviou o profeta Jonas para transmitir sua mensagem. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas 4:11. Deus quer que em cada cidade haja igrejas que o sirvam e adorem. Quando as igrejas começaram a ser edificadas, recebi o nome da cidade. No Novo Testamento, encontramos igrejas de Éfeso, igreja de Corinto, etc. No livro de Apocalipse, Jesus direciona sua mensagem à igreja da cidade, sempre no singular, dizendo: o anjo da cidade tal. Isto mostra que Deus conhece a cidade e quer ver sua igreja atuando no meio dela. Deus não mudou e continua amando e demonstrando seu interesse pelas cidades. Quando Jesus deu a visão geográfica em Atos 1:8, ele se referiu à cidade de Jerusalém como alvo do seu amor e do seu projeto. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a amar as cidades como Ele ama e ter a visão de trazer o seu reino para a nossa cidade. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor pelas cidades. A Bíblia tem muitas citações sobre o seu ministério nas cidades. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. Lucas 4:43. A afirmação "pois foi para isso que fui enviado" mostra claramente que Jesus tinha consciência da sua missão
às cidades. A grande concentração do povo está nas cidades e Jesus nos dá exemplo de que devemos dar atenção especial a elas. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como as ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Alguns detalhes deste texto mostram as estratégias e o amor de Cristo. Vamos à primeira estratégia. Percorria as cidades e povoados. O ministério de pregação do Evangelho não pode ficar parado somente em um lugar. Jesus Cristo estava ensinando com seu exemplo que todas as cidades e aldeias deveriam receber sua mensagem. A segunda estratégia: ensinava, pregava e curava. Jesus tinha metas bem claras no seu ministério e a visão do ser humano como um todo. Ele estava interessado no corpo, alma e espírito das pessoas. A terceira estratégia via as multidões com muita compaixão. O texto diz que ele olhava as multidões com compaixão. A palavra na língua original para compaixão traz a ideia de sentir dor nas entranhas. Jesus, ao ver o povo, sentia muita compaixão, uma dor interior por causa da situação espiritual que estavam vivendo. A quarta estratégia conhecia a realidade espiritual das pessoas. O texto diz que Cristo as viu aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Observem que ele viu a realidade espiritual, o que provocou dor no seu interior. A igreja precisa ter uma consciência mais clara da realidade espiritual das multidões que vivem em nossas cidades. A Bíblia é muito clara a respeito da situação de condenação de todo ser humano sem Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3:18. De acordo com a visão de Cristo, as pessoas, além de perdidas, estão aflitas, desamparadas. Outra tradução cita desgarradas, errantes, como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor está numa situação desesperadora, porque fica vulnerável ao lobo. Não sabe escolher alimento, nem água limpa, e não sabe como se proteger. Como você vê as pessoas ao seu redor? Jesus Cristo é o nosso modelo por excelência. Ele é nosso Mestre e Senhor. Portanto, devemos aprender com Ele e imitá-lo em sua visão e estratégias. Como você tem visto sua cidade? Você ama sua cidade? Você tem orado por sua cidade? Tem desenvolvido estratégias que para sua cidade possa receber o Evangelho de Cristo? Ore por você. Peça a Deus que molde em você o caráter, visão e as estratégias de Cristo. Diga a Deus que você quer ser como Cristo. Peça a Deus que o encha de amor e compaixão pelas multidões que vivem em sua cidade.
Consagre sua vida a Deus em favor da sua cidade. Ore pelos outros. Ore em favor da sua cidade, pedindo a Deus que prepare os corações dos habitantes para a palavra. Ore pedindo um derramado do Espírito Santo que traga convicção e arrependimento do pecado no meio do povo. Ore pelas igrejas da sua cidade para que decidam amar os perdidos e fazerem algo para que sejam salvos. Versículo para memorizar. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. E amanhã veremos. Deus está de olho nas cidades. Até lá.